Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre o Manual Prático do Mestre de Obras. Você sabia que as cores dos fios no padrão de entrada de energia não estiverem corretas, a companhia de energia não faz a ligação? Se não houver um bom equilíbrio de carga de energia no quadro de distribuição, o engenheiro das instituições financeiras, como no caso do programa Minha Casa Minha Vida, podem não aprovar o seu imóvel? Que a falta de aterramento pode causar choques, estalos ou explosões nos mais diversos aparelhos? Que a utilização de um fio ou cabo de forma inadequada pode ocasionar incêndios? Pois é, um bom mestre de obras conhece todas as partes do seu ofício. Tem a obrigação de conhecer. Isto se quiser ser identificado como mestre de obras, receber o salário de um mestre e, mais importante, ser um mestre respeitado. Assumir os erros sem jogar a culpa nos colegas, pois cabe a ele a fiscalização dos trabalhos realizados. Em alguns casos não precisa saber a fundo, mas deve-se conhecer o mínimo indispensável para averiguar se os serviços estão sendo realizados corretamente. Na parte elétrica existem muitas especificações, conhecimentos que só com o tempo, prática e estudo se adquire. O mestre aqui deve saber mais do que instalar uma lâmpada no barracão. Às vezes terá que instalar um disjuntor, uma chave para um guindaste, para uma betoneira, no momento da concretagem, quando o serviço não pode parar e não há como encontrar um eletricista. É nesse instante que o mestre salva o serviço, seu emprego, o emprego daquele servente que meteu a ferramenta acidentalmente no cabo ou equipamento e se torna o herói do dia. Vamos dar aqui algumas noções básicas para que o mestre possa efetuar seu ofício com propriedade, mesmo em serviços que nunca tenha realizado antes, como alguns concertos, instalações provisórias, etc. Hoje nós vamos tratar das instalações elétricas. Abordaremos as caixas e interruptores, tomadas, cálculos de quantificação de tomadas nos cômodos, disjuntores, caixas de distribuição, fios e cabos, bem como a utilização de suas cores, tomadas, interruptores e campainhas, aterramentos, instalação do padrão e daremos uma noção sobre a leitura de plantas. Instalações elétricas, baixa tensão. Introdução. Para se evitar sobrecargas, choques, curtos-circuitos, acidentes, até fatais, é necessário entender como as coisas funcionam e seguir algumas regras instituídas pela NBR 5410. Assim, com base no projeto, calculam-se as necessidades, as cargas e o seu dimensionamento nos circuitos elétricos gerenciados pelos disjuntores. Calcula-se ainda os materiais utilizados e outras coisas mais. Continuando, vamos entender por que, ao utilizarmos o chuveiro e secador de cabelos, a chave cai. Vamos diminuir os riscos de queima de televisão, rádio, geladeira, etc. Como é possível uma criança colocar o dedo na tomada e não levar choque? Neste capítulo, trataremos principalmente das instalações dos dispositivos em geral e dimensionamento de cargas. É a razão de que a parte dos condutores e caixas foram tratadas no capítulo referente a alvenarias e lajes. Deste modo, as considerações aqui serão breves. Então nós já vimos lá atrás, quando eu estava levantando as paredes, a laje, como é que eram colocados os eletrodutos. Mas vamos falar alguma coisinha a mais aqui. O momento certo da instalação. Qual que é o momento certo para se efetuar as instalações? A montagem das tomadas, interruptores, luminárias, etc., deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros. Então tem que estar tudo rebocado já antes de fazer a colocação dos interruptores. Os espelhos
e acabamento dos pontos de suprimento de energia serão colocados somente após a pintura e o acabamento final. O ideal é que se coloque até a parte interna também, depois da pintura, porque sempre respinga algum pouco, mas dá para fazer esse passo. A fiação, no entanto, pode ser efetuada em etapas anteriores. Tem eletricista que quando passa os eletrodutos já deixam lá pronto lá os fios. Só existe aquele problema, né, de alguém querer levar embora os fios, mas se não tiver esse problema, já pode deixar até colocado, que já facilita. Se precisar quebrar alguma coisa, não está feito reboque ainda, não está feito nada. É muito mais fácil de resolver. Contratação do eletricista. O eletricista deve ser uma pessoa especializada. Trata-se de um trabalho que exige técnica, preparo e atenção. Por vezes terá que fazer cálculos. Recomenda-se pegar referência antes de contratá-lo e acordar previamente a obediência às normas, já que alguns preferem fazer do seu jeito. Veja sua organização, suas ferramentas, seu veículo. Isso diz muita coisa. Se é uma pessoa organizada nas suas coisas pessoais, vai ser organizada também no trabalho que vai realizar. O bom profissional geralmente acerta sem desperdício a quantidade de materiais a ser utilizado. Cuidado com aqueles eletricistas que pedem um monte de coisa e sobra um monte de material e o prejuízo fica para quem contratou. Cuidado com os profissionais que preferem fazer do seu jeito, desobedecendo às normas e à engenharia. A qualidade do serviço poderá ser comprometida e, no caso, há até riscos de vida. EPIs. Os acidentes elétricos podem ser fatais. O eletricista deve usar botas com solado de borracha, capacete, óculos de proteção, luvas de borracha, roupas, cinto de segurança quando for trabalhar em alturas, sobretudo em instalações energizadas. De acordo com o serviço que vai realizar, existe um IPI próprio para cada situação. A norma NR10 dispõe sobre a capacitação e inclui a obrigatoriedade dos EPIs, equipamento de proteção individual, e EPCs, equipamento de proteção coletiva. Ferramentas e equipamentos utilizados. Ferramentas: passa-fio, trena, chave Phillips, chave de fenda, alicate crimpador, alicate corta-fios, alicate universal, limpador de contatos, fita isolante. A chave Phillips ela tem sido mais utilizada. A chave de fenda está meio que sumindo do mercado, já que a chave Phillips ela é possível dar um aperto melhor e não fica aquela fenda sendo quebrada. Equipamentos de medição: o multímetro mede a tensão, a corrente e a resistência. O amperímetro lê a amperagem, corrente. A caneta teste verifica se a rede está energizada ou não. O multímetro e o amperímetro nós vamos ver alguma coisa mais à frente. A caneta teste é utilizada para verificar qual que é o fio fase. Ela geralmente tem a forma de uma chavinha de fenda. Você coloca dentro da tomada e ela indica qual que é a fase, acendendo um LED que fica no fundo da caneta. Caixas e tomadas. As caixas de derivação são aquelas caixas de passagem e elas se apresentam na forma retangular ou quadrada. Na forma retangular, ela se apresenta como 4x4, seriam 4 polegadas por 4 polegadas, daí 10 centímetros de cada lado, ou 4x2, quer dizer, 4 polegadas por 2 polegadas, que dá em torno de 10 por 5 centímetros. Temos também as caixas octogonais, são utilizadas bastante as 10 por 10, mas também tem a 5 por 5. A 10 por 10 é a 4 por 4 e a 5 por 5 é a 2 por 2, que é menos utilizada. Nós temos dois tipos de tomadas que precisamos aprender a distinguir. Uma são as TUGs. As TUGs são as tomadas de uso comum, são tomadas de uso geral. Não têm uso definido e servem para ligar aparelhos comuns, como aparelho de TV, de som, enfim, vários aparelhos aí. As tomadas TUI
são as tomadas de uso especial. São para aparelhos que possuem voltagem diferente, consumo elevado e que, portanto, precisam ser isolados, como chuveiro, ar-condicionado. Quando se tratam de tomadas, essas tomadas TUGs, tomada de uso geral, geralmente ela vai até uns 10 amperes. As tomadas de uso especial vão lá pelos 20 amperes. Mas alguns aparelhos, como o chuveiro, por exemplo, já não se usa a tomada, é feita uma ligação direta. Os interruptores servem para interromper e restabelecer a passagem da corrente elétrica, apagar e acender os pontos de luz. Caixa de derivação ou de passagem tem a função de abrigar equipamentos ou emendas de condutores, limitar o comprimento de trechos de tubulação ou limitar o número de curvas entre os diversos trechos de uma tubulação. Então temos aqui a caixa, ela tem a função de fazer as emendas, porque não pode ser feita emenda dentro dos não podem ser feitas emendas dentro dos eletrodutos, então elas são feitas dentro da caixa de passagem. Também não pode se utilizar eletrodutos muito longos, que prejudica a passagem dos fios. E excesso de curvas também não pode ser feito nos eletrodutos. Nesse caso, utilizam-se as caixas de passagem para poder ter mais condições de trabalhar. E ali é que são feitas as emendas, algumas curvas mais fechadas, é tudo feito ali. Existem diversos modelos de caixa de passagem. Aqui nós apresentamos um modelo, mas existem caixas maiores, depende de cada situação. Caixa de interruptores, tomadas, etc. Nós vimos agorinha essas caixas. As caixas deverão ser embutidas nas alvenarias e ou lajes. E quando assentadas nas alvenarias, deverão ter suas arestas perfeitamente niveladas, aprumadas e faceadas, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final. Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos, mantendo rasgos finos na bitola próxima à do eletroduto. Então aqui nós temos as caixas. Os rasgos devem ser na espessura do eletroduto, não pode ser muito profunda, e elas têm que ficar niveladas com os tijolos. Não pode ficar nem funda, que o parafuso depois não alcança para colocar os interruptores, as tomadas, e também não pode ficar sobressaltada, que depois tem que cortar a parede e colocar a caixa de novo, que senão o espelho fica saltado para fora, fica uma coisa horrível. Então temos aqui a imagem de uma quebradeira. Aqui foi varado até do outro lado, quebrou mais do que o necessário. Desse lado aqui foram feitos 2 caminhos. Antes de quebrar, é bom marcar com um pedaço de gesso, alguma coisa. E é importante também usar a talhadeira. Tem uma talhadeira especial para isso. Não se usa a talhadeira de ponta para fazer esse serviço. Usa-se talhadeira chata e bate-se de cima para baixo ou de baixo para cima. Não se bate na horizontal. De cima para baixo ou de baixo para cima. Se bater na horizontal, vai começar a vazar do outro lado, igual aconteceu aqui. Vendo? Então, usa talhadeira chata, de cima para baixo, de baixo para cima. E antes de começar a quebradeira, vamos marcar o lugar onde vai ser colocado esses conduítes. Então nós temos aqui 2 tipos de talhadeira. Essa primeira de cima é a talhadeira de ponta, ela serve para quebrar concreto. E essa de baixo é a talhadeira chata, essa é para quebrar tijolo, principalmente tijolo de vedação, porque ela quebra só o lugar que vai passar os canos, conduíte. Essa de cima quebra concreto.
Essa de baixo quebra a alvenaria. Eu coloquei ainda essas talhadeiras com as proteções, porque é básico que o pessoal vai acertar a mão com a marreta, com o martelo. Então vamos utilizar a proteção, é um EPI, é obrigatório o uso. Vamos evitar acidente. No caso de revestimentos em cerâmica, colocam-se as caixas durante o seu assentamento, para que os recortes fiquem em uma única peça e cantos, em razão da paginação. A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa no traço T4, que está lá atrás no manual. É a mistura 1 por 5, 1 de cimento e 5 de areia. E já que estamos falando em colocação de caixinha, aqui tem um exemplo de uma caixinha que foi colocada muito na superfície. Faltou profundidade e os interruptores, o espelho acabou ficando sobressaltado. Vamos agora falar dos arames guias. Deverá ser passado pelo menos um fio de arame galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes nas caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias, etc. No mínimo 50 centímetros. Então, colocou o eletroduto, passa o arame guia e deixa pelo menos 50 centímetros para poder puxar depois dos dois lados. Tais arames têm a função de guia para a passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos eletrodutos. Os arames guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias, pois diminuem e até corrigem as obstruções. No mais, durante a passagem dos condutores, permite averiguar com boa precisão o local para quebra de eventual reparação, pela medida do restante do fio no caminho do eletroduto. É muito comum, depois que já foi concretado, principalmente os lajes, não tanto em paredes, que o caminho do eletroduto fica obstruído. E aí não se consegue passar os fios. Isso dá um problema, principalmente já foi rebocado, você já está até pintado, aí você tem que quebrar a parede, arrumar tudinho de novo. É uma trabalheira e um custo desnecessário. Então, para evitar isso, sempre que for colocado os eletrodutos, é bom já deixar um arame guia ali dentro. Porque se tiver alguma obstrução, que tiver um pouquinho amassado, o arame guia ele já está passado e consegue puxar os condutores. Eles vão passando de um lado, do outro, vai se acertando e consegue passar o fio. E se já existe ainda alguma outra obstrução, alguma pedrinha, alguma coisa, quando vai vindo os fios, ele já vai tirando também. Outra questão é que se a coisa estiver obstruída e não tiver jeito mesmo, aí tem que quebrar a parede. Quando a gente puxa os cabos, ele vai parar num determinado lugar. Aí vê a quantidade, quantos metros deu, e segue o caminho do eletroduto. Vamos parar no lugar certinho onde está o problema, onde está esmagado ali o eletroduto. Então já vamos num lugar preciso, não precisa ficar quebrando grandes extensões de parede. Também facilita o trabalho do eletricista, que já vai amarrar lá os condutores de energia, né? vai amarrar os fios, os cabos, e já vai puxar. No final das contas fica muito mais fácil o serviço. Altura das caixas. As caixas para tomadas de quarto, sala, telefone e antena de TV serão instaladas a 30 cm de altura em relação ao piso acabado. Elas têm que ficar no mesmo nível ali. As caixas para interruptores, pulsadores de campainha, tomada de cozinha, de área de serviço estarão de 1,20 m a 1,30 m de altura. E a caixa para ponto do chuveiro a 2,30 m, salvo indicação em contrário. Geralmente isso vem no projeto. Então, quando é a parte das tomadas intermediárias, pode ficar entre 1,20 m e 1,30 m, mas à medida que for escolhida, tem que fazer todo o resto.
Os espelhos, os acabamentos e as campainhas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados. Então, nós comentamos com isso agora, pouco ali atrás. Na hora que for colocar as tomadas e interruptores, tem que ver se já foi concluído o revestimento, já está tudo rebocado. De preferência até se já está pintado. Que aí vai que o pintor pinta a tomada, depois você tem que ficar limpando aquilo. Vai dar dois trabalhos. Os espelhos, os acabamentos e as campainhas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados. Esses estão mais sujeitos, né? O espelho, se tiver ali, não tem como. O pintor vai passar tinta mesmo em cima. Então tem que evitar de colocar isso, deixar para colocar só no final. O eletricista vai primeiro colocar a parte de dentro da caixa, a parte elétrica, e os acabamentos fica para depois da pintura. E aqui nós temos uma tabela. Todas as caixas do mesmo grupo devem ficar em altura idêntica. Então temos aqui, por exemplo, as tomadas altas, que é do chuveiro, do ar-condicionado, fica entre 2,25 e 2,30. Então todas as tomadas desse tipo tem que ficar na mesma altura. Você pode escolher entre 2,25 a 2,30, mas tem que ficar tudo igual. As arandelas são aquelas luminárias que ficam em cima, que ficam no banheiro, em cima do espelho, fica a 1,90 m. Às vezes em outros pontos da casa também se usa essas iluminação na cozinha, em cima da pia, 1,90 m. As tomadas médias e interruptores, aquelas que ficam no lavatório, geladeira, liquidificador, máquina de lavar, campainha da porta, fica entre 1,20 m e 1,30 m. Os interruptores ficam também nessa altura de 1,30 m, que é a ligação de lâmpadas, e temos as tomadas baixas, de uso geral, as TUGs, são um conector para antena, telefone, fica a 30 cm do piso. E aqui do lado nós temos então uma ilustração, colocando aqui as tomadas altas a 2,30 m, as luminárias a 1,90 m, as tomadas médias a 1,30 m e as tomadas baixas a 30 cm do piso. Então é um padrão que já vem sendo adotado. O circuito elétrico predial inicia-se no ramal de ligação, é aqui em cima, no poste. Na entrada do poste para o quadro de medição, temos aqui o medidor. Do quadro de medição saem os circuitos de distribuição que vão de encontro aos quadros de distribuição. Aqui, do medidor saem os circuitos que vão para os quadros de distribuição. Pode haver um quadro de distribuição no térreo, um no andar de cima, um para a casa de máquinas, enfim. Podem haver vários quadros de distribuição em um prédio, em uma casa. Vai depender de cada situação, de cada projeto. Do quadro de distribuição, que é esse daqui, partem os circuitos terminais, que são o conjunto de tomadas, chuveiros, equipamentos. Então aqui temos vários circuitos terminais. Temos aqui o de chuveiro, temos aqui umas tomadas, temos um outro circuito só para lâmpadas. Então, o que vem a ser o circuito elétrico? O circuito elétrico refere-se ao conjunto de equipamentos, condutores ligados ao mesmo dispositivo de proteção, disjuntor, com o objetivo de evitar danos, mantendo-se o equilíbrio das cargas. Então, o circuito elétrico é todo esse conjunto que nós acabamos de ver aqui. Desde o ramal, a entrada no ramal de ligação, até cada tomada, lâmpada, equipamento. É todo o conjunto. Já os circuitos de distribuição, que são essas caixas aqui, são os que partem do quadro de medição, que é do quadro medidor, para os quadros de distribuição. Então aqui nós temos os circuitos de distribuição. Então cada caixa faz parte desse conjunto de circuitos de distribuição. Cada caixa de distribuição. Os circuitos de distribuição são os que partem no quadro de medição,
para o quadro de distribuição. Então aqui de novo, o quadro de medição para os quadros de distribuição. Aqui em residência geralmente só tem um, ao menos que seja de 2 andares, né? Só aqueles sobrados. Os circuitos devem ainda ser organizados em grupos chamados circuitos terminais. Assim temos um grupo para as tomadas, outro só para a iluminação, outro para as tomadas da cozinha, outro para o chuveiro, ar-condicionado, motores, tugs, etc. Então aqui já vimos no desenho que temos vários circuitos terminais. Tomadas, luzes, chuveiro, motores, etc. Né? Tanto os disjuntores como os fios e cabos possuem uma capacidade de carga. O primeiro já tem a indicação na própria peça. Os fios seguem uma tabela criada de acordo com a secção transversal do fio, quer dizer, a bitola do fio. Então os disjuntores já vem marcado ali no próprio lugar de liga e desliga, ali pela região. A capacidade é 10, 20, 30 amperes. Agora os cabos eles têm uma tabela que é de acordo com a espessura. Secção transversal seria a espessura do fio, a bitola do fio. Nós vamos ver essa tabela mais adiante. Disjuntores. Os disjuntores são dispositivos de proteção eletromagnéticos, termomagnéticos, que atuam automaticamente quando o circuito elétrico recebe uma sobrecarga. Tem a função de evitar que os condutores se aqueçam acima do permitido, promovendo o desligamento do circuito automaticamente. Aqui ao lado temos a imagem de 3 disjuntores: unipolar, bipolar e tripolar. Então esse aqui é para uma fase, esse é para 2, esse é para 3. Tem disjuntores que são utilizados para motores, então usa-se unipolar para uma fase, tem motor que usa 2 fases, outro 3, aí vai usar bipolar ou tripolar. Nas residências, o disjuntor bipolar geralmente é utilizado em chuveiros. E o tripolar ele é a chave geral, quando se entram 3 fases dentro de uma caixa de distribuição. Em razão da forma de encaixe e funcionamento, classificam-se em DIN, é o padrão europeu, os brancos, eletromagnéticos. Nesse caso, a bobina é ativada com o aumento da corrente e desarma o disjuntor. E o outro é o padrão NEMA, o padrão americano, aqueles pretos. Eles são termoelétricos, desarma com aquecimento, esses que são um pouco maiores. A instalação dos disjuntores deve obedecer capacidade de carga, conforme especificado no projeto elétrico. Serão instalados nos quadros de distribuição de circuitos, onde se fixarão por presilhas. A conexão dos fios com os disjuntores deverão estar firmemente apertadas, inexistindo folgas que provocam faísca e o desligamento do dispositivo. É quando a chave cai. Vamos tratar agora do disjuntor DR, diferencial residual. O dispositivo DR é um interruptor automático que detecta fugas de corrente elétrica de pequena intensidade, da ordem de centésimos de amperes, que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrem o corpo humano. É conectado aos fios fase e neutro, ou retorno. O neutro chega, passa pelo DR, na entrada adequada e ao sair conecta-se ao barramento do neutro. Então o disjuntor ele já vem marcado. Olha, nesse desenho ao lado temos o disjuntor DR e aqui do lado direito temos a marquinha do neutro. Então ele passa pelo disjuntor e depois vai para o barramento de neutro. Nós vamos tratar mais à frente a questão das cores dos fios, mas já podemos ver aqui que o neutro ou o retorno é o fio azul. O fase, ao sair, vai para o barramento de fase, que alimentará o sistema. Quando ocorre o vazamento de energia dos condutores que ultrapassam a tolerância,
ele desarma o disjuntor, onde está ocorrendo o problema, evitando que uma pessoa possa levar um choque. Para que o DR funcione, é necessário que se faça os aterramentos. Vamos explicar mais adiante como é que se faz os aterramentos. Em hipótese nenhuma, substitua o terra pelo neutro, pois deste modo não há como ser detectada a fuga do resíduo da corrente. Esse fio neutro é aquele que retorna para o poste. Então ele não pode ser confundido com o fio terra, que nós vamos ver mais adiante. A NBR 5410, 5.1.3.2.2 determina vários pontos para a utilização dos DRs. Como estamos tratando de pequenas obras, citaremos apenas a colocação no quadro de distribuição e no chuveiro. Acima disto, certamente se necessitará de um engenheiro. Quadro de distribuição. O quadro de distribuição é o componente que recebe os condutores do circuito ou ramal alimentador, ou medidor de entrada, que parte da rede pública ou de outros quadros de distribuição e distribui para todos os circuitos internos. Pode ser de metal, PVC, e conterá os dispositivos de proteção, tais como a chave geral DR, os barramentos DR neutro, os disjuntores, um para cada circuito, que alimentam por meio de condutores os circuitos terminais, como os pontos de luz, tomada, chuveiro, condicionador de ar, motores, tuis, que já vimos, etc. Em quadros maiores, há ainda o barramento de interligação das fases. Aqui nós temos um modelo desse quadro, barramento de terra do lado esquerdo. Veja que os fios são verdes. Temos o barramento de neutro do lado direito, os fios são azuis. E no meio temos o disjuntor DR, temos 3 fases aqui. Temos um barramento de interligação de fases, que é feito pelo meio. E aqui os disjuntores, que alimentam os circuitos terminais. No quadro de distribuição deve haver uma chave geral. Atualmente utiliza-se o próprio DR, os barramentos de terra, neutro e lugares para fixação dos disjuntores, um para cada circuito. Deve ficar em lugar de fácil acesso e no centro de cargas do prédio, afastado do botijão de gás. Fique atento, pois há eletricistas que removem o barramento. Veja aqui que temos uma caixa onde foi removido o barramento. Não tem barramento nem de um lado nem do outro. Aí foi feito tudo com ligação de fios um no outro. Está aqui uma emenda feita, né? Aqui nós já temos uma caixa melhor. Temos o barramento de terra à esquerda. Está aqui esses fios verdes. O barramento neutro à direita. Aqui. E no meio ainda temos o barramento de fases. Depois nós vamos falar mais um pouco desses quadros. No caso do uso de cabos flexíveis, recomenda-se climpar as pontas com um terminal de pino, que nada mais é que uma ponta rígida que melhor se ligará ao disjuntor. O alicate climpador, ele é um alicate de aperto. Então os cabos flexíveis, eles são enfiados dentro de um pequeno tubo e ali é dado um aperto. E a ponta deles é como se fosse um fio rígido. Após as instalações serem efetuadas, recomenda-se a colocação das etiquetas indicativas da utilidade de cada disjuntor. Esta etiqueta geralmente já vem com a caixa de distribuição. O bom eletricista sempre lembra-se desse detalhe, que é considerado no relatório de alguns engenheiros que fazem a vistoria para a liberação dos financiamentos para a compra dos imóveis como Minha Casa Minha Vida. Então aqui nós temos um exemplo desse quadro, e está marcando aqui a chave geral,
Aqui tem o disjuntor DR, 25 amperes, e são 6 circuitos do lado. Tem aqui o circuito de iluminação, de tomadas, da cozinha, do ar-condicionado, são 2 ar-condicionados e um do chuveiro. Os eletrodutos. Os eletrodutos são tubos rígidos ou flexíveis, geralmente de PVC. Na indústria, geralmente utiliza-se os de metais. Os flexíveis são colocados dentro das paredes e ambos receberão os condutores, fios e cabos que conduzem a eletricidade. Os eletrodutos flexíveis também podem ser utilizados quando não forem concretados no meio da laje. Nesse caso, o acabamento do teto geralmente é de gesso, PVC, madeira. Nesse caso é feito por baixo. Aí faz-se a instalação dos eletrodutos e depois é feito o gesso ou o PVC. Aqui do lado direito temos alguns acessórios para eletrodutos rígidos. São curva de 45 graus, já vem pronto para comprar, curva de 90, luva, arruela, bucha. Antigamente tinha que ter um aparelho para fazer essas curvas. Os eletrodutos de metais, aí tinha uma roda que fazia essa curva para ficar bem certinho. Hoje a gente já compra com tudo pronto. Os eletrodutos rígidos ou reforçados, são esses da esquerda aqui, e os flexíveis alaranjados, esses da direita, são mais reforçados e destinam-se a áreas de concretagem, tais como lajes, colunas, vigas, para se evitar danos durante a concretagem. Então vamos analisar aqui algumas imagens. Veja que nós temos aqui o eletroduto laranja e o eletroduto amarelo. O eletroduto laranja ele é utilizado nas lajes, não devia estar aqui, porque ele é mais caro do que o amarelo. O amarelo que se usa nas paredes e o laranja utiliza-se nas lajes. E agora temos aqui a imagem de uma laje antes de ser concretada. Veja que aqui estão os dutos laranja, tem um amarelo aqui, está correndo por cima, uma emenda feita aqui no meio. Aqui uma outra foto com a parte alaranjada, e aqui tem um amarelo que vai correr debaixo do concreto, que essa parte aqui vai ser concretada, já foi, né? E esse tubo amarelo, aliás, esse tubo amarelo vai ser concretado, vai ficar debaixo do concreto. Temos aqui uma curva que vai ficar debaixo do concreto, feito com o condutor amarelo. E a emenda aqui bem no finalzinho da curva. Isso aqui seria bom que tivesse até amarrado para evitar que durante a concretagem não se soltasse. E aqui uma laje feita toda com o eletroduto amarelo, que é o de parede. Algo interessante que dá para a gente observar que nos pontos de luz foi feito uma massa para fixar, né? Já evita problemas na hora da concretagem. E esses tubos amarelos aqui que seriam usados na parede. Agora, há uns 30 anos atrás, esses eletrodutos eles eram bem fininhos, então até quando você colocava nas paredes dava problema. Hoje eles são de muito boa qualidade, principalmente os eletrodutos amarelos de primeira linha, eles chegam a ser quase igual ao laranja, então tem se utilizado nas construções onde a concretagem é fina, onde não existe uma espessura grossa de concreto. Mas o indicado é que se utilize o eletroduto laranja na laje e o amarelo nas paredes. Aqui temos mais uma foto, uma curva feita
com o amarelo aqui e a emenda bem no final da curva, né? Cuide para que o assentamento dos eletrodutos obedeçam ao projeto elétrico, em nível, prumo e alinhamento. Os rasgos nas paredes serão feitos com o máximo cuidado para evitar danos aos trabalhos já concluídos e quebradeiras exageradas. Então voltamos aqui àquela nossa foto em que foi feita uma quebradeira desnecessária, estava fora do alinhamento. Depois colocar aqui uma caixa intermediária, provavelmente uma caixa de passagem para um andar superior. E aqui temos também a quebradeira um pouquinho fora, ligeiramente, e aqui uma curva feita depois da caixinha, da caixa que provavelmente vai ser uma tomada. Isso aqui numa manutenção dificulta saber para onde está indo tudo isso aqui. A quebradeira que tem que ser feita é muito grande, e onde existe curva se consome mais material. Então o ideal é que se faça as quebradeiras em linha reta, sempre quebrando só o necessário, igual nós já falamos anteriormente, sem varar do outro lado, usar a talhadeira correta. Deve-se deixar um eletroduto separado nos seguintes casos: fios do chuveiro, fios do telefone, para o cabo de antena da televisão, um para cada instalação. Então nós temos aqui uma planta, temos aqui a caixa de distribuição, e o circuito 1 e o circuito 2 passando pela caixa de lâmpadas. Dessa caixa vai para outras caixarias, e uma delas vai para o chuveiro. Então isso daqui não pode. O circuito 1 é o circuito do chuveiro. Ele tem que ter um eletroduto só para ele. Aí nós colocamos aqui. Então nós ilustramos aqui o eletroduto laranja saindo da caixa até o chuveiro. É só para ele. Nesse mesmo caso acontece com telefone, antena. Não deve haver trechos contínuos, sem interposição de caixas ou equipamentos. Retilíneos de tubulação maiores que 15 metros. Em trechos com curvas, essa distância deve ser reduzida a 3 metros para cada curva de 90 graus. Em casos especiais, se não for possível obedecer a esse critério, utilizar bitola imediatamente superior à que seria utilizada. Então, não podemos utilizar uma tubulação com 15 metros de comprimento. Se uma quarto, por exemplo, tem 3 metros, isso equivaleria à distância de 5 quartos. Quer dizer, um conduíte nessa distância seria difícil de passar o fio. Ainda mais tem a descida da tubulação, que é feita curva, aí já complica, o fio pode não chegar lá do outro lado. Então, se por exemplo eu tenho uma distância de 15 metros, mas vai descer por duas paredes, então são duas curvas. Aí eu vou ter que diminuir para cada curva 3 metros. Então de 15 metros vai para 9 metros. Se tiver mais curvas, diminui ainda mais. Então, por exemplo, eu tenho 15 metros, uma tubulação de 15 metros. Mas no caminho eu tenho 3 curvas. Uma em cada lado da parede e uma no meio. Então são 3 metros para cada curva, 3 vezes 3 curvas é igual a 9 metros. Aí eu vou pegar 15 metros e subtrair os 9 metros, que são os 3 metros para cada curva, e vou poder só ter 6 metros de comprimento. Na realidade, só 6 metros que vai poder fazer o comprimento da tubulação. E ainda assim, com esse monte de curva, é bom já deixar o arame dentro do conduíte. Bom, para ficar mais fácil, vamos desenhar aqui. Então, no primeiro caso, nós temos um conduíte de 15 metros. Pode ser feito até 15 metros a instalação de acordo com as regras. Aqui nós já temos o conduíte
e com duas curvas. Então, que tamanho pode ser esse conduíte? Nós já vimos que para cada curva diminui 3 metros. Então, temos duas curvas, uma aqui e outra aqui. Vamos pegar duas curvas vezes 3 metros é igual a 6. Então, nós podíamos ter 15 metros. Mas agora nós vamos subtrair 3 metros de cada curva. Então, nós fazemos 15 menos 6 é igual a 9 metros. Quer dizer que o eletroduto não pode ter mais do que 9 metros. Aqui temos o terceiro caso. Temos 3 curvas. 1, 2, 3. Então nós temos 3 curvas. Vamos ter que diminuir 3 metros de cada curva. 3 vezes 3 é igual a 9. Vamos diminuir 9 metros. Então o conduíte que poderia ser de 15 metros, vamos subtrair 9 e agora será 6 metros. Então o eletroduto não poderá ser maior do que 6 metros, porque existem 3 curvas. Quanto mais curvas tiver, menor vai ser o tamanho, a extensão do eletroduto. Entre duas caixas, entre extremidade e caixa, no máximo 3 curvas de 90 graus, ou seu equivalente até no máximo 270 graus. Sob nenhuma hipótese, prever curvas com deflexão superior a 90 graus. Isso equivale a dizer que a soma das curvas não pode ultrapassar a 270 graus. Então estamos aqui de volta no nosso desenho. E aqui temos uma caixa, aqui temos outra, e aqui na extremidade uma outra, né? Então, entre duas caixas, entre dois pontos onde os fios vão se encontrar, fazer algum tipo de emenda, não pode haver mais do que 270 graus de curva. Então aqui nós temos uma curva de 90 graus, aqui temos uma outra de 90, ou quase 90, e aqui temos uma outra de 90. Então 9, 18, 27, quer dizer que dá 270 graus, não pode fazer mais que isso. Mas, por exemplo, se essa curva aqui fosse de 45 graus, aí já poderia ter mais uma outra curva até 45, que sobraria para completar os 270 graus. Então a soma das curvas não pode ultrapassar a 270 graus. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não devem reduzir efetivamente seu diâmetro interno. O que quer dizer isso? Quando nós usamos aqueles eletrodutos flexíveis, nós curvamos ele, dentro do eletroduto permanece o mesmo diâmetro, ele fica redondo igual em toda a extensão. Quando nós utilizamos um eletroduto do tipo rígido, em que nós temos, por exemplo, que amassá-lo em um equipamento ou às vezes no martelo, ele diminui a espessura interna, e isso não pode acontecer. Ele tem que permanecer o mesmo diâmetro das duas pontas. Eletrodutos embutidos em concreto armado devem ser colocados de forma a evitar sua deformação durante a concretagem. É aquele que nós já vimos antes. Então pode se amarrar, vai colocar um pouco de massa para proteger onde o lugar é mais sensível, que pode amassar. Cuide ainda de passar um arame galvanizado com um arame guia em cada eletroduto que será concretado. Eletroduto debaixo do concreto merece atenção especial, por isso que é bom sempre passar o arame galvanizado. Em juntas de dilatação, os eletrodutos rígidos devem ser seccionados, devem ser mantidas as características necessárias à sua utilização. Em eletrodutos metálicos, a continuidade elétrica deve ser sempre mantida. Aqui se refere à construção de edifícios maiores, em que tem grande extensão de concretagem e é preciso deixar um espaço de dilatação. E esse espaço de dilatação ele tem movimento. Então, se não tiver lá alguma interrupção, alguma coisa que permita que se dilate, o eletroduto vai se romper.
e pode danificar a instalação. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.